Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje estaremos tratando um pouquinho mais nessa aula sobre as propriedades da potenciação e também da radiciação. Da radiciação, obviamente, a raiz quadrada. Vamos ver mais um pouquinho sobre raiz quadrada? Então, a radiciação é uma propriedade fundamental da matemática. Como sabemos, já vimos antes, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Como, por exemplo, em um tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez, temos 64 quadradinhos. O 64 é o mesmo que, ou seja, é igual a 8 elevado ao expoente 2, que é igual a 8 vezes 8. E se extrairmos a raiz quadrada de 64, vamos encontrar o 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Ou seja, é possível desenhar 64 quadradinhos no tabuleiro, dividindo cada lado em 8 quadradinhos iguais. Quando descobrimos que o número 8 ao quadrado é igual a 64, efetuamos a extração da raiz quadrada de 64. E como vimos, a radiciação é a operação inversa da potenciação, onde temos radical, índice e raiz. Dessa forma, no problema do tabuleiro de xadrez, representamos assim: a raiz quadrada de 64 é igual a 8. O radicando é 64, o índice é 2. Lê-se a raiz quadrada de 64 igual a 8. No caso do índices iguais a 2, ou seja, quadrado, normalmente não os escrevemos, ou seja, não aparece. É o índice fantasminha. Como vimos aí, raiz quadrada de 64 igual a 8, o índice não aparece. Então, a raiz de 64 igual a 8, obviamente sabemos que é uma raiz quadrada. Então, quando perguntar, raiz de 1 é igual a 1, raiz de 2 igual a 2, raiz de 4 igual a 2, raiz de 9 igual a 3, raiz de 16 igual a 4, raiz de 25 igual a 5, raiz de 36 igual a 6, raiz de 49 igual a 7, raiz de 64 igual a 8, raiz de 81 igual a 9 e raiz de 100 igual a 10. Observem que esses números eles são multiplicados por ele mesmo. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 7 é 49, 8 vezes 8 é 64, 9 vezes 9 é 81 e 10 vezes 10 é 100. Então essas raízes, elas também apresentam outra propriedade importante, que são os chamados números quadrados perfeitos. Os números que podem ser escritos como potências de expoente 2 são denominados de números quadrados perfeitos. Somente esses números têm como raiz quadrada um número natural. Então, olha só. O número 1, o número 4, o número 9, o número 16, o número 25, o número 36, o número 49, 64, 81, 100, 121, 144, etc. Então, esses números, eles apresentam essa propriedade. Eles são quadrados perfeitos.
E extraindo a raiz desses números, vamos obter como resultado um número natural. E quando o número não for quadrado perfeito? Exemplo: raiz de 18, raiz de 29, raiz de 42. Vamos utilizar um recurso tecnológico, a calculadora, né, que pode ser do computador ou do seu celular. Esses números, eles não são quadrados perfeitos. Então, o que acontece? A raiz de 18 vai dar um número com decimal. A raiz de 19 vai dar um número também com decimal. E a raiz de 42 também um número com decimal. Observe que esses números, eles não apresentam um número natural. Eles apresentam um número inteiro que acompanha com um decimal. Então, eles não são quadrados perfeitos. Essas raízes, observamos que elas não são quadrados perfeitos, justamente porque não tem como resultado um número natural inteiro. Deu para perceber? Raízes de números quadrados perfeitos são números naturais, enquanto as demais raízes não são naturais. E veja que, quanto maior o número, maior será a sua raiz. Observem. Raiz quadrada de 30, vamos obter 5,47.722. Raiz quadrada de 31, 5,56.776. Raiz quadrada de 32, 5,65.685. Raiz quadrada de 33, 5,74.456. Raiz quadrada de 34, 5,83.095. Raiz quadrada de 35, 5,91.607. Então, observamos que essas raízes, elas vão ter como produto, né, após extração da raiz quadrada, um número que não é um número exato, né? Um número que ele não é um número natural. Como iremos proceder para i igual a 3? Ou seja, quando o índice é igual a 3. Quando o índice é igual a 3, observamos aí, raiz cúbica de 8. Então, chamamos de raiz cúbica, porque o índice é igual a 3. A pergunta, então, deverá ser: qual é o número que elevado ao cubo resulta em 8? Observando, esse número é o 2, porque se multiplicarmos o 2 vezes 2 vezes 2, vamos obter o número 8. E também, se decompormos em fatores primos esse 8, né, vamos obter o número 2 como o divisor. Observamos que na raiz cúbica, esse número ele vai ser elevado ao cubo, né? Extraindo a raiz cúbica de 8, encontramos o 2, porque 2 ao cubo é igual a 8. Lê-se raiz cúbica de 8 é 2. Assim, temos a raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 64, raiz cúbica de 125. Obviamente, o produto dessas raízes será um número que foi elevado ao cubo e vai ser encontrado aí o seu valor. Então, essa propriedade ela é importante para que possamos entender melhor sobre raiz quadrada, raiz cúbica, ou também raiz quarta, raiz quinta. Então, observem que as propriedades da radiciação são semelhantes, porque são operações inversa à potenciação. Se temos uma raiz quadrada, obviamente, o índice é 2. Se temos uma raiz cúbica, o índice é 3. Uma raiz quarta, índice 4. Raiz quinta, índice 5 e daí por diante. Essas propriedades elas são essenciais para que possamos entender e aplicar no nosso dia a dia. Observamos na prática
algumas expressões podem apresentar raízes quadradas, raízes cúbicas e também potenciações, né, de números racionais. Como vimos no exemplo na aula anterior, essas propriedades, elas são essenciais. Vamos ver aqui alguns exemplos de resolução na prática. Observem aqui. Temos aqui duas raízes quadradas de números racionais. Então, eu tenho uma raiz quadrada de 4/9 vezes a raiz quadrada de 1/36. Então, observamos que para resolver essa situação, devemos distribuir o radical, que é o símbolo da raiz, tanto no numerador como no denominador da fração, em ambas as situações. Então, raiz quadrada de 4/9 vai ser escrita raiz quadrada de 4 e também raiz quadrada de 9. Extraindo a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é igual a 2, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Na outra situação, temos também a raiz de 1/36. Vamos distribuir o radical, raiz de 1 e raiz de 36. A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz de 36 é 6. Observando agora, eu vou ter uma multiplicação entre duas frações. Multiplicando as duas frações, multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 6 dá 18. E eu vou ter então como resultado dessa operação 2/18. Esse resultado ainda pode ser simplificado. Então eu posso simplificar por 2, que é igual a 1. 2 por 2 dá 1 e 18 por 2 dá 9. Então eu vou ter, na simplificação, o resultado de 1/9. Observando as outras propriedades, como a potenciação, por exemplo, de números racionais, vamos observar aqui. Nesse caso, eu tenho a potência da fração 3/6, dividido por 1/4. Observe que eu tenho 3/6 elevado a 2 e 1/4 elevado a 1. Então, eu vou elevar o numerador da fração e também o denominador da fração ao quadrado. Quando eu fazer isso, obviamente, eu vou eliminar o parênteses. Então, 3 ao quadrado dá 9 e 6 ao quadrado dá 36. Fazendo também o mesmo processo na segunda fração, observando que o expoente é 1. 1 elevado a 1 permanece a mesma coisa. O 4 também elevado a 1 permanece a mesma coisa. 1/4. Elimina então o parênteses. Observando aqui que eu tenho agora uma divisão de frações. Na divisão de frações, eu vou multiplicar o primeiro numerador pelo segundo denominador e o primeiro denominador pelo segundo numerador. Fazendo a multiplicação, 9 vezes 4, eu vou obter 36, e 36 vezes 1 permanece o 36. Então, eu encontrei aí a fração 36/36. Observando, então, que a fração 36/36 é igual a 1 inteiro, certo?
é igual a 1 inteiro. Em outra situação, eu tenho agora uma multiplicação de números racionais. Nessa multiplicação de números racionais, eu vou obter, eu tenho a fração 1/8 ao quadrado vezes 2/3 elevado a menos 1. Resolvendo a primeira fração, eu vou elevar o numerador ao quadrado e também o denominador ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1 e 8 ao quadrado dá 64. Então, obtive a fração 1/64, multiplicada por, resolvendo agora a segunda, 2/3 elevado a menos 1. Observando que esse expoente 1 está negativo, eu vou inverter a fração. Quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador. Invertendo a fração, obviamente, eu vou elevar ao expoente 1. Não se altera, permanece a mesma coisa, então vai ficar uma fração imprópria, 3/2. Fazendo agora a multiplicação, eu vou multiplicar 1 vezes 3, que dá 3, e 64 vezes 2, que dá 128. Obtendo aí a fração 3/128 centésimos. Partindo agora por uma situação um pouquinho mais complexa, obtemos aqui uma expressão onde eu tenho parêntese e também colchete. Obviamente, devemos resolver a situação que está entre parêntese, para em seguida resolver quem está entre colchete. Resolvendo aqui, observamos que eu tenho um número misto entre parênteses. Para facilitar nosso cálculo, deveremos transformar esse número misto em uma fração. Então, eu multiplico o denominador pelo número inteiro e o resultado eu somo com o numerador da fração. Fazendo isso, eu vou encontrar o primeiro numerador. Então, 4 vezes 1 dá 4, mais 2, eu encontrei aqui o 6. Certo? E o denominador, que é 4, eu vou repetir. Então, fazendo esse processo, obtive 6/4, elevado a menos 2. Observando que o índice, o expoente, menos 2, como ele é negativo, eu vou ter que inverter essa fração. Certo? Então, 6/4, eu vou obter 4/6. 4/6. Distribuindo agora o índice, porque como inverteu, ele ficou positivo. Estava menos 2, então ficou 2. Então, vai ficar o expoente 2 para 4 e também o expoente 2 para 6. Elevando agora o expoente 2, o 4 ao quadrado dá 16, certo? E o 6 ao quadrado dá 36. Ok? Trabalhando agora com a segunda fração, eu vou observar que eu tenho 5/8 entre parênteses e o expoente menos 1. Então, eu vou inverter de novo essa fração, porque o expoente está negativo. Invertendo 5/8, eu vou ter 8/5. Como o expoente é 1, não se altera. Né? 8 elevado a 1 é 8 e 5 elevado a 1 também é 5. Então, o que acontece? Inverteu-se as frações e eliminamos os parênteses. Obtemos aqui, então, os números que estão dentro do colchete. Então, temos 16/36 e 8/5 no colchete e o expoente menos 2. Observando que esse expoente ele está negativo, eu vou inverter de novo essas frações e vou elevar ao quadrado. Invertendo 16/36, eu vou ter 36/16. 36 ao quadrado
eu vou obter 1.296. E 16 ao quadrado, eu vou obter 256. Então, eu já tenho aqui o resultado da primeira fração. Na segunda fração, onde estava 8/5, invertendo, eu vou ter 5/8. Elevando o numerador 5 ao quadrado, eu vou obter 25, e o denominador 8 ao quadrado, eu vou obter 64. Observando agora as duas frações, como eu tenho uma divisão, eu vou então fazer a multiplicação do primeiro numerador pelo segundo denominador e do primeiro denominador pelo segundo numerador. Fazendo essas multiplicações, eu obtive o resultado de 82.944 sobre 6.400. Então, obtive essa fração, que é uma fração própria, né, a partir do resultado calculado. Observando agora uma outra situação onde envolve também potenciação com números racionais. Lembrando que a potenciação é a operação inversa da radiciação. Temos aqui uma fração com um número inteiro, obviamente, então eu tenho um número misto. Então eu preciso transformar esse número misto em uma fração única. Então eu vou multiplicar o denominador pelo número inteiro e o resultado somar com o numerador. Fazendo isso, eu encontro o primeiro numerador da fração. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, eu encontrei então o 12. Observando então que eu tenho o expoente 2. Eu vou repetir o denominador 5 e distribuir também o expoente 2. Na outra fração, também eu encontro aí um número misto. Vou multiplicar o denominador pelo número inteiro. 2 vezes 3 dá 6 e somado com o numerador 1 dá 7. Observando que o expoente é 1, não se altera, permanece 7. Então eu vou repetir o denominador 2. Fazendo agora o cálculo, eu vou obter então 12 ao quadrado, que dá 144, e 5 ao quadrado, que dá 25. Então, observando que nessas propriedades aplicamos também a propriedade da potenciação. E quando usamos as propriedades da potenciação, precisamos considerar essas regras, né? Então, eu obtive a fração aqui, 144/25. Agora, eu tenho do outro lado uma multiplicação pela fração 7 sobre 2. Observando que essa fração ela é uma fração imprópria. Como é uma fração imprópria, permanece, vamos fazer a multiplicação direta. Então, temos 144 multiplicado por 7. Obviamente, vamos encontrar aí no resultado, numerador 1008. E no denominador, 25 vezes 2, que vai dar 50. Então, encontramos a fração 1008 50avos. Essa fração 1008 50avos, ela pode ser simplificada. Podemos simplificar, por exemplo, essa fração por 2. O 1008 por 2 vai dar 504. E o 50 por 2 vai dar 25. Então, encontramos como resultado aí
a fração 504,25. Aplicamos aí a propriedade da potenciação para calcular esses números que são números racionais. Na próxima atividade agora, vocês vão aplicar essas propriedades tanto da potenciação como também da radiciação para resolver as atividades. Ok? Então, boa sorte na atividade e até a próxima aula.